Olá, turma do quinto ano, como é que vocês estão? Desejo que estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Bom, vamos utilizar ainda o mesmo livro, esse livro mais grosso. Tem aí a página 47, que é adição e subtração, né? Nós estamos na terceira unidade e ainda estamos trabalhando adição e subtração. A página 47 desse livro é a última de adição e subtração, certo? Bom, o 10º quesito diz o seguinte: Rafaela e Cláudio estão jogando videogame. Então, a gente vai observar a fala e os pontos de cada um. Então, ele fala para ela: você fez 3.150 pontos. Aí ela vai e responde: sim, 257 pontos a mais que você. Certo? Então, o que ele falou não é o total exato do que ela fez, né? Por quê? Porque ela disse a mais que você. Então, professora, vamos calcular a adição? Vamos sim. Só que veja só, a gente tem um resultado, né, 3.150, e tem um valor a mais que ela fez referente a ele. Mas a pergunta é o seguinte: qual foi a pontuação obtida por Rafael? E aí, se aqui só tem duas informações, o total, o que foi feito a mais que ele, o total e quanto ele fez a mais. E aí, como é que eu vou descobrir o valor de Rafael? Então, aqui a gente vai utilizar a adição, né? Adição e subtração inversa. A gente vai inverter. Se está adição, a gente vai inverter para subtração. Se está subtração, vamos inverter para adição. Então, se aqui está mais, por que mais? Porque ela diz aqui, né? Ó, 257 pontos a mais que você. Certo? Então, eu quero descobrir o valor que ele tem, o valor de Rafael. Então, eu vou inverter. Então, vocês irão montar a continha de 3.150 menos 257, certo? Vocês irão fazer a subtração aqui, no 10º quesito. No 11º, diz o seguinte: Lúcio tinha R$273 para comprar material escolar. Após a compra, sobraram R$27. Quantos reais Lúcio gastou na compra do material escolar? Então, está mostrando o total e quanto gastou, né? Quanto ele tinha e quanto sobrou. Aí, o que a gente faz? Aqui é 273 menos que número vai dar 27 reais, né? Então, o que eu faço? Vou lá, 273 menos 27 e vou encontrar o resultado que ele gastou para comprar o material escolar. Então, você vai fazer subtração também, ok? 12º quesito: efetue mentalmente os cálculos a seguir. Então, você vai calcular mentalmente. Ó, vamos lá, vamos calcular a letra A mentalmente. Eu tenho 100, né, a centena, o 1 representa a centena, o 8 a dezena, 0 a unidade. Então, vamos observar. Para
Para que a gente faça o cálculo mentalmente, a gente precisa separar, decompor o que é centena, o que é dezena, o que é unidade, dependendo da quantidade de números, né? A ordem que existe aí. Aqui no caso só tem 183, 3 ordens e 42 ordens. Então, a gente vai decompor. Vamos lá. 100, aí 80 mais 40. A gente faz essa decomposição. Na dezena tem duas, né? Tem 80 e tem 40. Na centena só tem 100. Então, se a gente sair separando, depois a gente junta, a gente monta, compõe e a gente encontra o resultado. Então, a gente calcula aqui 80 mais 40, né? 80 mais 40, 120. 120 mais 100, 220, certo? Então, a forma para a gente sair calculando mentalmente é dessa maneira. A gente vai separando, a gente vai decompondo, porque aí a gente encontra o resultado total, tá bom? E 13º, elabore um problema com base na igualdade abaixo, em que uma das parcelas é desconhecida. Em seguida, entregue a um colega para que ele resolva. Então, você pode fazer em casa com alguém da sua família, certo? Veja só, tem o valor da parcela, que a gente não sabe, né? Mais 112 igual a 345. Então, o que eu devo fazer? Eu vou inverter, vai ser a subtração aí inversa, né? Tá na adição e eu vou subtrair. Subtrair quem, professora? Os dois números que eu tenho aí de informação. Então, eu vou pegar o resultado mais o valor da parcela. Tá? 345 menos 112. Quando eu subtrair, eu vou preencher a parcela que está faltando. Depois que você preencher, você monta o cálculo, certo? Aí, a dica que ele disse é para que alguém resolva. Então, você vai montar um cálculo, uma historinha e pedir para que a pessoa resolva, certo? É isso aí. Continuando, o próximo livro vai ser esse livro mais fino, Caderno de Atividades, lá na 3ª unidade, as páginas 18, 19 e 20, certo? Na página 18, diz o seguinte, número 1, Pedro está participando de uma gincana. Em certa prova, ele precisa atravessar uma porção de água pisando apenas em pedras firmes. Então, você vai observar aqui os números e vai prestar atenção nas dicas que ele está informando aqui. Sabendo que ele deve começar pela pedra com o número 14, então não vamos começar com qualquer uma, vamos começar pela 14, a qual ele pede, e que o número de cada pedra firme a partir da segunda é 7. Então, depois da primeira pedra, tem que ser o valor de 7. Então, ele precisa calcular 7 a cada pedra que ele vai pisar. Então, a primeira é 14, a segunda vai ser 14 mais 7, certo? Calcule mentalmente e escreva os números das pedras que ele deve pisar para construir a prova. Então, aqui tem duas maneiras de ser feita. Uma, você pode ir pela adição, né? A gente observando o tema aqui, mas também pode ser pela multiplicação. Quando ele diz que começa por 14, mas é de 7, ele não diz de 7 em 7, mas a partir da segunda é 7 unidade maior que o número da pedra anterior. Então, você vai continuar a conta de 7 em 7. Então, você pode ir 14, contar na adição, 14 mais 7, né? Ou na multiplicação, né? A multiplicação, a gente já observa que é a tabuada de 7, né? Então, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, certo? Até ele chegar no fim. Você vai observar a quantidade de pedras que ele vai precisar pisar, bom? Então, as dicas são essas. Ou você vai pela adição ou pela multiplicação, tá bom?
O segundo quesito, determine os números que completam o quadro mágico. Então, esse quadro mágico, como assim, professora? Vamos ver o que a menina diz pra gente referente ao quadro mágico. Lembre-se de que um quadro é mágico quando a soma dos números da linha, então linha, coluna e diagonal são iguais. Então, a linha, né, deitada aqui na horizontal, eu somar os 3 valores. Na coluna, descendo, ó, de cima até embaixo, precisa também ser o mesmo valor. E cortando a diagonal, também tem que ser igual. Então, veja só. E aí, como é que eu faço nesse quadro? Eu observo que precisa completar 4 números, certo? Mas a gente vai eliminando para ficar mais fácil a gente conseguir resolver. Vamos eliminando o quê? As possibilidades. Então, eu tô vendo que na linha não tem completa, né? Nenhuma linha está completa, nenhuma coluna também está. Mas eu tenho a diagonal que está completa. Então, isso vai ajudar com que eu continue fazendo a soma, né? Porque ela diz lá a soma dos números. Então, com a soma da diagonal, eu vou conseguir resolver os outros. Então, veja só. Você vai somar os números da diagonal, que é 8 mais 5 mais 2. Eu não vou dizer o valor para que vocês calculem. Então, esse valor que você encontrou, somando esses 3 números, vai ser esse número que você precisa, nas linhas, calcular e nas colunas para que o resultado seja o mesmo da diagonal. Eu vou dar um exemplo, não é esse número. Digamos que 5 mais 8 e 2 é 10, certo? A resposta seja 10, certo? Aí eu já coloco aqui para eu lembrar que é 10. Aí eu vou contar na linha, a primeira linha. Tem 2 números faltando, mas tem 8. Aí, ó, 8 mais 1 dá 10. Então, eu precisei completar com 2 números para que o resultado fosse 10. Por que 10, professora? Porque na diagonal eu somei e deu 10. Esse é só um exemplo, porque o resultado não é esse, não é 10, certo? Aí você vai fazer também na vertical. A primeira, que não tem nenhum número, 9 e 2. Veja que eu somando aqui já dá 11, né? Mas aquele exemplo que eu falei de 10 é só um exemplo, para não dar a resposta, tá bom? Mas aí não pode ser 10, porque veja só, só 9 e 2 dá 11, então já passa, né? E ficaria faltando outro número aqui no espaço dessa primeira coluna. Então, isso que eu dei para vocês foi um exemplo só, não é 10. Tá bem simples, é só vocês somar os 3 números na diagonal e depois soma os outros na linha e na coluna e completa com o que está faltando, tá certo? Você vai completando com os números para que o resultado seja igual, tanto na linha, quanto na coluna e na diagonal, certo? Eu já sei o resultado da diagonal, é só somar, tá bom? Eu não coloquei o resultado porque eu preciso que vocês calculem, certo? Aqui esse espaço é para você montar a sua continha. A página 19, o terceiro quesito, diz o seguinte: Paulo fez uma compra e recebeu o cupom fiscal ao lado, que foi rasgado acidentalmente. Qual é o valor total? Então, esse nome total já entende que a gente vai precisar somar os 3 valores. Então, ó, foi rasgado o resultado, mas o produto, né? O código, como ele usa aqui, a descrição do produto e o valor dá pra gente visualizar, né? R$ 32,00, R$ 89,00 e R$ 69,00. Então, é só você montar esses 3 números, calcular e colocar a resposta, certo? E na letra B, sabendo que Paulo pagou sua compra com 2 cédulas de 100, 2 cédulas de 100 é quanto? Você já coloca aqui, já monta ela aqui do lado, 100 mais 100. Quantos reais ele recebeu de troca? Então, depois que você responder a letra A, você vai subtrair com o resultado das 2 cédulas. Então, você vai somar 100 mais 100, depois vai subtrair com o valor da letra A, certo? O resultado da compra, mas ele quer saber aqui o troco, certo?
Na letra A você vai descobrir quanto ele comprou, na letra B, quanto sobrou de troco. O quarto quesito. Murilo foi ao supermercado e gastou R$33. Ele deu ao caixa uma cédula de R$50 e mais 3 moedas de R$1 para facilitar o troco. Quantos reais Murilo recebeu de troco? Então veja só, normalmente a gente faz muito isso no mercado. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente utiliza uma cédula grande, né, uma nota um pouquinho alta, dependendo do produto que vamos comprar, o pessoal do caixa pergunta se a gente tem uma moeda ou outro valor para que facilite o troco, né? Isso é uma forma de facilitar. Então, por isso que é importante a gente estar bem atento à matemática, porque aí a gente consegue facilitar, né, até a vida das outras pessoas. Bom, se ele tem R$50, se ele pagasse R$33, seria um cálculo. Mas o atendente pediu para que ele fornecesse 3 moedas de R$1. Então, os R$3 é a unidade aí, ele quer que você facilite, porque ele daria um troco, a subtração ficaria mais fácil. É mais fácil, mas às vezes é a questão da moeda, né? Às vezes não tem lá no mercado e você tendo facilita o troco. Então, você vai fazer a continha, né? Vai primeiro armar 50 mais 3, né? Porque você vai dar mais dinheiro a ele, né? Então, vai ficar atento ao troco. Você vai pagar R$50 e ele pediu mais 3, mas lembrando que é para facilitar o troco. Então, 50 mais 3 é uma continha a de mais, e depois você vai fazer 53, né, que é o resultado dessa continha de mais, menos o valor da compra, quanto ele gastou, certo? Então, 53 menos 33, que vai ser igual a, qual vai ser o troco que ele vai receber, certo? Aí você vai colocar aí 2 continhas, lembre disso. O próximo, quinto quesito, observe os algarismos nas bandeiras. Você vai completar essas bandeirinhas, os números que tem na bandeirinha, dentro dessas adições, da letra A e da letra B, tá? Vejam só, primeira coisa, vamos observar cada número, né, a unidade, de milhar, centena, dezena e unidade. O que está faltando? A gente poderia responder já o que está fácil, mas vamos começar sempre pela unidade. Qual é o número? Então, aqui a gente vai utilizar um pouquinho da adição e subtração inversa, né? Porque uma vai ajudar a outra. Eu tenho 3, mais quanto dá 5. Eu posso responder também mentalmente, né? Um número pequeno a gente também consegue responder só pensando. Mas eu vou lá para a subtração, inverter, né? Aí a adição eu vou inverter. 3 menos 5 não, porque 3 é menor. Então, 5 menos 3 pode, na inversa. Então, 5 menos 3, aí encaixei, 2. Vou fazer essa com vocês. 2. Então, a bandeira 2 a gente já utilizou o numeral 2. A gente não vai repetir para os próximos números. 3 mais 6. Tá fácil? 9, né? Então, já usamos 2 e 9. Agora, sim, qual é o número que eu, com 7, encontro 2? Ó, 5. Quanto vai dar 2? Só que aqui a gente tá na adição. Tá bom? Lembrando que a gente observar o próximo número, subiu 1. Então, quer dizer que 5 mais algum número vai ser maior do que 10, né? Até porque subiu um número. Já mostrou que é 2. Então, 5 mais 2, vamos calcular de baixo para cima. 5 mais 2, 7, né? Até porque quando eu somar 7 mais 5 vai dar 12. 12 sobe 1. Então, já usamos o número 7, o 9 e o 2. Então, restou pra gente o 6, o 3 e 1, né? E aí, não é 6, é 7, porque subiu um número. 1 mais 6, 7. 7 mais quanto vai colocar o total aqui. Então, ó, quais são os que estão faltando? Eu não posso colocar qualquer número, viu, gente? Eu tenho que observar os números das bandeiras. Então, vamos colocar o 6, porque se eu colocar o 3, vai dar 7 mais 3, 10. E eu não posso utilizar mais o número 1. Ou, melhor, posso utilizar o 1, só que não tem o 0, né? Daria 10. Eu teria que
usar os números que estão aqui. Então, para que encaixe corretamente, precisa ser o 6. Então, 1 está lá em cima, 1 mais 6, 7. 7 mais 6, 13. Aí eu vou e coloco completo, porque terminou, certo? Então, realmente, precisava do número 1 e do número 3 para o resultado. E o 6 que completou aqui na parcela, certo? Então, do outro lado, você vai fazer do mesmo jeito, né? Começando pela unidade, vai somando e encaixando os números das bandeiras. Você pode optar por um por outro. Você vai encaixando, o que você vê que não dá certo, você troca pelo outro número para que o resultado seja correto. Você pode utilizar também aí a adição e subtração inversa, porque ajuda para que você encontre o resultado, certo? A página 20 e última, o sexto quesito, observe a mesma balança em 3 momentos diferentes. Então, aqui, o primeiro momento estão as 2 crianças e a mochila. O segundo e o terceiro, cada uma diferente, mas com a mochila. Então, o que ele pede? De acordo com as ilustrações, determine a massa em quilogramas do menino, da menina e da mochila. Então, é o peso, a medida de cada um deles aí. A gente sabe que quando vamos pesar, nós não podemos estar com algum objeto, porque aí vai alterar o valor, né? A quantidade da nossa massa. Então, vai dar a diferença, a gente não vai saber exato por causa do objeto que estamos. Então, assim está acontecendo aqui. Eles estão com a mochila e tem o valor. Então, eu não sei, olhando para a balança de cara, né? A gente observar 38 e a mochila. Então, para isso, vamos descobrir o valor da mochila e depois o peso de cada um. Então, vamos começar. Vamos subtrair, né? A gente pode, tem 2 maneiras. A gente pode pegar o valor de cada uma dessas crianças. Antes da gente começar a descobrir o valor delas, vamos descobrir logo da mochila. Então, a gente pega 38, que é do menino, e da menina 34, e subtrai. Então, quando a gente subtrair, a gente vai encontrar a diferença, que a diferença é justamente isso, é a mochila, certo? É o peso da mochila. Então, quando a gente descobrir o peso da mochila, a gente vai subtrair agora individualmente. Então, vamos fazer outra continha. 38 menos o valor da mochila, depois 34 menos o valor da mochila. Tem outra maneira também. A gente pode pegar 70, que é o valor os 3 juntos, né? As 2 crianças e a mochila. Então, 70 menos 38, vai descobrir o valor dele. Depois, 70 menos 34, também vai encontrar o resultado, certo? Então, 70 menos 38, 70 menos 34. Você também consegue fazer dessa forma, ou subtraindo pelo valor da mochila, tá bom? O sétimo quesito. O sétimo quesito diz o seguinte: Clóvis tem em sua carteira 5 cédulas de R$1. Então, presta atenção aqui que não são R$5, são 5 notas de real, né? De reais. Entre elas, há pelo menos, uma cédula no valor de 50, uma de 10, uma de 5 e uma de 2. Então, falta a quinta, né? Certo. Só que ele diz que não há cédula de R$100, então vamos descartar. Poderíamos colocar de 100. E nem moedas, também temos que descartar. Na letra A, ele quer saber o máximo, um valor maior que a gente pode ter em dinheiro, certo? A próxima cédula que falta aí, né, a gente vamos pela ordem: 2, aí 5, 10, 20, né? A gente tem a nota de R$20, a de 100 não pode, porque ele já desconsiderou, e a de 50, forma 5. Certo, mas ele diz que quer um valor máximo. Então, se é um valor máximo, vamos colocar outra de R$50. Por quê? Ele em momento nenhum disse que não poderia repetir, certo? Então, você coloca uma de 50, uma de 10, aí vai somar 50, mais 10, mais 5, mais 2 e mais 50, porque ele quer o valor máximo, tá? Ele não disse em momento nenhum que poderia ser diferentes. Né? Teria que ser um valor máximo. E no valor mínimo, da mesma forma, tem a de 50, a de 10, 5, 2. Qual é a cédula menor? 2 novamente. Então, não há problema em repetir, certo? Então, aqui você vai preencher as cédulas
maior e menor, descartando R$100. Então, a cédula maior que a gente tem é 50 e a menor, 2. Então, as que estão faltando aí, você vai encaixar 52 e vai somar com o restante que tem aí, certo? Então, só repetindo, a letra A, 50 mais 10 mais 5 mais 2 e 50 novamente, porque 50 é a cédula maior. 100 a gente descarta porque ele não tem lá. Aí na letra B, novamente, você vai somar 50 mais 10 mais 5 mais 2 e a cédula menor, que é 2 novamente, certo? Bom, pessoal, as atividades são essas e quando vocês estiverem realizando, se sentir vontade, pode perguntar, tirar dúvidas com a professora, tá bom? E assim que você realizar, você envia para que eu possa fazer as correções, ok? Então, um beijão para vocês e fiquem com Deus.